Agora a gente vai falar de algo que eu estava falando, a música me acordou, a gente vai falar de sono, mas não é de sono de adulto não, é de bebê, que a gente já falou hoje aqui de bebê, né, do colchão, bem legal. Então a gente vai falar agora com a consultora de sono infantil, Érida Tainara. Ela vai dar dicas aí de como fazer, posso ir, Ed? A mãe e o bebê dormir melhor. Então, são os dois, né? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia. E aí você, logo de cara, vou te perguntar, né? São para os dois dormirem bem, porque é difícil logo no início, então, né? É verdade, é verdade. Então, você pode falar pra gente, então, a primeira dica para a mamãe ter um soninho legal e o bebê? Bom, a primeira dica é que a mãe precisa estabelecer uma rotina com a criança. Sim. Aí você pode perguntar assim, mas desde quando nasce? Desde quando nasce é possível. Desde que alinhado algumas expectativas, né? Porque um bebê recém-nascido, ele ainda não sabe nem que saiu da barriga da mãe. Exato, ele ainda está aqui onde ele eu ainda estou. está tentando entender o que é que está acontecendo, então... Mas alguns hábitos, eles precisam ser estabelecidos desde quando a criança nasce. Por exemplo, o hábito de acordar cedo, né? Estabelecer o horário de acordar cedo. Nem 9 horas da manhã, mas ali por volta das 7 horas da manhã é o horário ideal para a criança acordar, que ela já vai entrando sabendo o que é dia, o que é noite. Sim. Da mesma forma, estabelecer o horário que a criança vai dormir à noite. Porque você até mesmo disse, eu dormi muito tarde, né? Acho que foi uma criança que eu dormia muito tarde. Não, eu não sei nem se eu dormia tarde. Agora, eu hoje não consigo dormir cedo, muito difícil. Pois é, isso é uma construção de hábitos. A criança ela deve estabelecer o hábito de dormir cedo, ali por volta das 7 horas, 7h30. Por quê? Porque isso ajuda na produção de melatonina dela, né? A produção de melatonina, que é o hormônio responsável pelo sono, né? Pela qualidade do sono. Então, 2 parâmetros são essenciais para se estabelecer uma rotina de sono de qualidade, que é o horário de despertar para o dia e o horário de ir dormir à noite. Então, desde cedinho, desde que nasce, a gente já tem que tentar, né? Isso. Fazer com que o bebê durma cedo, para a gente que é mãe dormir cedo também, né? Isso. Mas eu queria que você dissesse, por favor, para a gente, porque, olha, o bebê, o recém-nascido chora, minha gente. Chora porque quer dormir, chora porque quer mamar, chora para tudo e às vezes acorda no meio da noite também. Sim. E nos acorda, né? Então, tem gente que acaba dando um chazinho para a criança dormir, né? Ou fica no colo com a criança muito tempo. O que realmente é mito e é verdade para você tentar acalmar a criança para ela dormir? Pronto, um grande mito que se diz é que a criança tem que ficar acordada durante o dia para que ela durma à noite. Isso não é verdade. A criança precisa descansar ao longo do dia, tirar sonecas, para que à noite ela também consiga dormir. Ótima dica. O segundo mito é essa questão do chazinho. Não é recomendado dar chá para crianças, nem no primeiro ano de vida. Né? A criança corre um risco de vida, inclusive, então não é recomendado. Nem chazinho, nem melatonina, nem óleo essencial, nada disso. Isso, ainda tem essa aí do óleo essencial. Isso, todo mundo... nada disso é recomendado. O que é recomendado é justamente essa questão de criar uma rotina, de fazer com que a criança descanse durante o dia para que ela consiga dormir à noite, porque se ela não descansa durante o dia, quando chega o período da noite, ela está muito cansada, principalmente no final do dia, que é o que a gente chama de hora da bruxa, que é no final do dia. Hora da bruxa. A criança ela tá tão cansada que ela não consegue relaxar. E aí ela começa a chorar. Então, e a mãe, né, que principalmente quando é mãe de primeira viagem, ela não sabe o que está acontecendo. Se a criança está sentindo dor, se ela está com fome, se ela está com sono. Normalmente a primeira coisa que dizem, vê se ele está com cólica ou ela está com cólica, faz uma compressa. Muitas vezes não é nem cólica, é justamente isso. A criança está tão cansada que ela não consegue relaxar. Bom, e dito então, acho que quase todas as dicas de como fazer a criança e a mãe descansar, quais são os grandes benefícios desse bom sono, tanto da mamãe como da criança? Pronto, a criança que dorme bem, ela se desenvolve bem, né? Ela melhora o crescimento, a alimentação,
autonomia, ela se desenvolve melhor, né? Então, para que a criança consiga crescer saudável, ela precisa dormir. Durante o sono é que ela vai crescer, durante o sono é que ela vai trabalhar a memória, vai capturar toda aquela memória que ela viveu durante o dia. E a mãe, da mesma forma, né? Para que a mãe consiga cuidar bem dessa criança, ela precisa estar descansada também. Então, ela precisa dormir bem também. Olha, o que você falou estava me chamando a atenção aqui de um dado que a Lorena nos trouxe, né? O levantamento feito pela plataforma brasileira Meu Nascimento, gente, aponta que a privação do sono é a maior dificuldade para 72% dos novos pais. Então, é uma porcentagem muito elevada, doutor. E aí, hoje, como é que você está trabalhando dentro clinicamente falando, né, dessa privação de sono? Porque a pessoa, tanto os pais como o bebê, são muito prejudicados. E os pais fatalmente trabalham, ou um dos dois trabalha. Como é que está se trabalhando isso clinicamente? A grande maioria das mães que eu acompanho, quando elas chegam até mim, o que acontece? Elas estão no primeiro filho e elas querem parar por ali. Porque estão muito cansadas, não conseguem dormir. E aí, depois que passam pelo acompanhamento, que voltam a dormir melhor, dizem, não, agora talvez eu pense em ter um segundo filho. Então, a privação de sono realmente, é como você disse aí, né? É um fator, assim, alarmante. E aí, o que a gente pode melhorar, né? O que a gente faz? O que eu recomendo com relação a isso? O primeiro passo, engravidou, você buscar estudar sobre o sono da criança. Como é que acontece? O que é sinal de sono? Como é que eu crio uma rotina? O que eu posso fazer para melhorar quando a criança nascer? Por quê? Porque o que acontece? Quando a criança nasce, os pais estão no escuro. E aí eles não sabem o que fazer. E aí acaba achando que vai melhorar, que a criança... E não melhora. Se a gente não souber o que fazer, não souber como educar aquele sono, ele não vai melhorar. Pode até melhorar, mas vai demorar muito, 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 muito tempo para isso. Agora também tem, assim como os adultos, creio que também crianças devem ter algum problema, às vezes, de sono, sim, né? Sim. A gente tem dificuldade, às vezes, como eu lhe disse nos bastidores, eu tenho dificuldade de dormir cedo, estou me reeducando, mas o mínimo que eu consigo dormir é meia-noite. Então, assim, mas talvez também minha rotina da minha vida, minha profissão e tal. No caso de um bebê, ele também pode ser detectado que ele tem algum problema, alguma dificuldade para dormir, e em sendo detectado, como é que vocês agem? Sim, alguns, mas isso é raro. Normalmente para todo mundo não sair correndo para o médico agora achando que o neném tem um problema. É muito raro, é uma questão muito rara. E isso é tratado com um neuropediatra, né? Certo. É tratado em uma outra área, mas é muito raro mesmo. Né? O que acontece, geralmente, é que a gente acaba confundindo, né? Que a criança tem algum distúrbio de sono, que a gente chama. Pronto, é isso. É uma associação para dormir que essa criança tem. Ou é uma criança que só dorme mamando, ou uma criança que só dorme ninando, que usa chupeta. São algumas associações que algumas pessoas consideram associações negativas, mas outras nem tanto. Que essa criança só vai dormir dessa forma. Pronto, tocou num assunto bem interessante, porque foi o que eu falei lá no início, essa coisa do colinho, de estar ninando a noite toda, como a gente vê às vezes nos filmes, né? Sim. O pai e a mãe morrendo de sono lá e ninando a criança em pé, quase desmaiando também, né? Essa coisa do colo, de acostumar a criança só no colo também, né? Não é muito bom, né? Sim, o colo você pode dar o colo tanto que você quiser para a criança. Sim. Agora você tem que achar uma outra forma da criança dormir. Né? Ensinar essa criança a dormir de uma outra forma. Porque não é interessante uma criança, quando é recém-nascida, tudo bem, ele ainda não está entendendo, você ainda está tentando se adaptar ali àquela situação. Mas depois... Mas ele vai crescer, e aí o melhor local, o local mais recomendado para ele dormir é no berço. Um berço livre, um berço seguro, sem nada dentro, né? Que garanta a segurança dele. Sim. Então, essa questão das associações é justamente isso, a forma como você vai ensinar aquela criança a dormir. E a chupeta também, que já não é indicada por conta da dentição, né? Também não é muito recomendada, né? Só dorme de chupeta. Exatamente, porque
é mais uma associação, porque você imagina, quando é bebê, geralmente as pessoas acham, é fofinho usando chupeta, mas você imagina, você quer aquela criança com 10 anos de idade, por exemplo, tendo que usar chupeta para poder dormir? Não é uma coisa... E o pior, alguns, o dedinho na boca, né, gente? Todo mundo acha tão bonitinho, né? O polegar na boca. Mas às vezes, eu conheço gente que eu não vou falar o nome, viu? Da minha família. Para não dizer que eu estou falando dos colegas e dos amigos. Mas eu conheço gente que até hoje, adulto, dorme de dedo na boca. É sério. Eu fui essa criança. Eu chupei dedo até 14 anos de idade. Eu até uns 6, eu acho. Mas então, as associações, né, doutora, não são boas. Não. Pronto. E para finalizar, Érida, eu queria que você é consultora do sono infantil, Sim. né? Deve ser uma profissão que está crescendo aí muito. As consultorias estão pipocando aí de todo jeito, né? Pós-internet. E a Érida Tainara é consultora de sono infantil. Por favor, deixe seus dados, suas informações que você puder, né? Para quem tiver mais curiosidade, é um assunto que realmente é uma consultoria bem diferente, sim, né? Sim. E que você, mamãe, papai, responsável, enfim, pode aproveitar. E muito obrigada pelas informações. Obrigada. Vocês podem me encontrar no meu Instagram, que é @EridaTainara. Lá eu dou dicas, informações da melhor forma possível para que vocês consigam construir o melhor sono para a mãe, para o bebê e para toda a família.